Muito bacana, Débora. Bom dia. Muito bom. Hoje, esses 3 dias aí vão ser 3 dias muito legais, onde nós vamos falar um pouco sobre liderança, sobre alta performance e, e sobre como que a gente consegue controlar um pouco melhor essa mente nossa, né? Essa mente tão poderosa que nós temos, como que a gente vai ganhando esse controle desse equipamento fantástico que é nosso cérebro. Então, ao longo desses 3 dias, nós vamos passar por alguns pontos, por vários tópicos aqui, e todos, né, como é que vai funcionar para quem nunca participou do treinamento? Nós vamos passar por eu vou trazer para vocês algumas teorias, alguns conceitos milenares, algumas práticas, mas o mais importante de tudo vai ser o que vocês vão experienciar nas práticas que nós vamos fazer. Então nós vamos ter todos esses conceitos que vão servir como um pano de fundo, vão servir como uma base teórica para o que na prática vocês vão experienciar. Porque no final do dia, o que mais importa é como vocês vão se sentir, é como vocês vão conseguir se conectar com vocês mesmos. E é sobre isso que a gente vai mergulhar aqui nesses próximos dias. É sobre isso que a gente vai conseguir interiorizar, sentir e experienciar tudo isso. Então nós vamos passar sobre para quem que é, né, esse treinamento. Esse treinamento é para todas as pessoas que querem ter uma mente mais forte, uma mente mais resiliente. Seja você um gestor, um líder, eu digo que mesmo, né, dentro de casa nós temos que liderar nossos filhos, nossos cônjuges, nossos amigos, nós mesmos, né? A liderança é sobre sermos pessoas inspiradoras, conseguirmos inspirar, e para conseguirmos isso é fundamental que a gente tenha, acima de tudo, em primeiro lugar, o autocontrole. Porque sem autocontrole, né, sem você se controlar, seus sentimentos, suas emoções, você não tem como controlar nada mais, né? Pega quando você está naqueles dias difíceis, que a emoção está na flor da pele, você não consegue fazer o que você tem que fazer. A sua mente te escapa. E eu gosto de ilustrar bastante isso com um conto zen budista, que diz que estava uma mulher, né, um homem montado em um cavalo, uma pessoa galopando. Parecia que estava indo para um lugar muito importante, estava muito, né, altivo ali, e veio passando, tinha uma outra pessoa na estrada que ela perguntou: desculpa, para onde que o senhor está indo? E ele disse: não sei, pergunte ao cavalo. E essa história, acho ela muito interessante, porque ela ilustra exatamente as nossas vidas, né? Essa pessoa montada nesse cavalo somos nós. E esse cavalo é a nossa mente. Esse cavalo é a força dos nossos hábitos. Esse cavalo é a mente nos puxando, nos controlando e nos levando sem que a gente perceba que ela está fazendo isso, sem que a gente consiga controlar isso. Somos nós muitas vezes tomando um café sem sentir o gosto do café. Somos nós muitas vezes com a pessoa que a gente ama, sem prestar atenção nela, e olhando para um celular, conversando com uma outra pessoa. Quando a gente estiver com essa outra pessoa, nós vamos estar conversando com outra pessoa, e dessa forma a gente vai vivendo nossas vidas achando que nós estamos indo para algum lugar. E deixa eu te falar uma coisa, nós não estamos indo para lugar nenhum. Nós estamos aqui, vivendo nesse momento. E esse momento presente, isso é tudo que nós temos, isso é tudo que nós jamais teremos. Então, até por isso eu sou muito grato a cada um de vocês a confiarem em mim, né, acordarem cedo, a dedicarem essas horas que nós vamos passar junto, né, essas 4 horas e meia ao longo de 3 dias, porque esse tempo de vocês ele é extremamente precioso e ele nunca mais vai voltar. Essas horas, elas são únicas, e essas horas são a base, né, do nosso dia a dia, a base da construção de quem somos e do que fazemos. Então, saibam que eu vou honrar bastante
vocês estarem me dando esses momentos. Então nós vamos falar aqui também ao longo desse processo sobre alta performance, né? Vou contar para vocês daqui a pouco como que eu cheguei nesse conhecimento, como que eu descobri, o que eu vou compartilhar com vocês. E nós vamos falar sobre alta performance. E vocês vão perceber ao longo desses momentos que alta performance, né, a gente trabalhar no máximo da nossa capacidade, muitas vezes é sobre fazer menos. E algumas é sobre não fazer nada. A não reação muitas vezes é a melhor ação. Bom, mas como isso? Nós somos bombardeados diariamente por milhões e milhões de estímulos. Milhões e milhões de estímulos, de todo lado. O que são estímulos? Tudo que acontece ao nosso redor. Então, você tem notícias, você tem situações que aconteceu no seu trabalho, na sua família. São inúmeros estímulos que nos acontecem. E o que nós temos que fazer, né? Entre cada estímulo e a nossa reação, existe um instante. E nesse instante reside a nossa capacidade de sabedoria, de conhecimento, para como nós vamos agir, como nós vamos reagir. E se a gente reagir a todos os estímulos, o que acontece? Nós vamos ficar loucos, né? Porque vocês terem ideia, a nossa mente capta 2 milhões de bits por segundo de estímulos. A gente processa em torno de 150 apenas. Então, se você sair tentando fazer tudo que acontece, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então, né, a gente selecionar onde nós vamos agir, como nós vamos agir, o que a gente vai fazer, é a parte mais importante. E dentro de uma gestão, dentro de uma liderança, de uma empresa, de uma família, de qualquer cenário que seja, você vai ter que escolher como agir e, mais importante, né, em quais momentos agir. Então a gente vai passar bastante sobre isso aqui hoje. Eu recentemente fiz um treinamento, né, tenho treinado em várias empresas, aqui tem algumas pessoas da Polícia do Estado de São Paulo, das Forças Especiais, do BOP, né, o GAT-COI, e nesse treinamento eu até perguntei para eles, né, lá na Falcone também, qual que é o seu superpoder favorito dos X-Men? Quem aí já assistiu X-Men? Levanta a mão aí na tela. É um filme muito bacana, quem não assistiu. É uma série, né? Tem vários filmes dele, que são seres humanos que nasceram com mutações, e essas mutações fizeram com que eles tivessem superpoderes. E existem vários superpoderes, né? Esse na frente aí, o Logan, ele regenera muito rápido, ele cura muito rápido, então ele é praticamente imortal. Essa outra muda o tempo, consegue criar furacões, tem outro que consegue mover o aço com a mente, levitar. O Xavier, esse ali atrás, e a Jane, eles controlam a mente de outras pessoas. Digo que tem muito político hábil que consegue fazer isso aí muito bem. No entanto, de todos os superpoderes que eles têm, existe um superpoder que eles não mencionam no filme, que eu não vejo nenhum deles ter, e que todos nós temos, pelo menos todos nós temos o potencial de ter, que é controlar, não é a mente dos outros, é a própria mente, controlar o próprio cérebro. Falou, mas que superpoder que eu ganho com isso? Você ganha o seguinte, você já imaginou você acordar toda segunda-feira bem, feliz, toda terça, toda quarta, toda quinta, todos os dias você tá bem. Você resolver focar em alguma coisa, você vai lá e foca. Você não ter aquelas angústias do nada, aquelas ansiedades, né? A mente derivando para o futuro, te gerando aquela ansiedade, aquele desânimo, muitas vezes aquele medo. Sua mente derivando para o passado, te gerando depressões, medos, melancolias, né? Você tá bem, tá em paz. Você quer fazer alguma coisa, você faz. Eu não quero mais beber, não bebe. Quero comer só o necessário, quero perder peso, você faz. Quero parar de explodir, de perder a cabeça com as pessoas, você para. Então é sobre a gente aprender a controlar a própria mente. E nesse X-Men, eles não têm esse superpoder. E cada um de vocês aqui tem esse potencial superpoder, porque afinal, essa mente é de vocês. Essa mente está dentro de vocês. Eu trouxe alguns números aqui para vocês terem ideia do poder, do potencial que tem dentro de um único cérebro humano, dentro de cada um de nós, dentro de cada um de vocês, nesse exato momento.
Você tem, pra vocês terem ideia, o nosso corpo humano, quer ver? Vamos fazer um exercíciozinho rápido aqui para a gente se conectar. Quero que vocês por alguns segundos fechem os olhos, inspirem e expirem fundo, profundamente. Ó, nós vamos fazer isso 3 vezes. Inspira, prende o ar, expira. Vai relaxando, inspira, prende o ar, expira. Mais uma vez, inspira, prende o ar, expira. Pronto. Pode abrir os olhos. Nós fizemos um pequeno exercício micro aqui, né, de anapana, de respiração consciente. A cada respiração dessa, você está levando oxigênio para cerca de 37 trilhões de células. Trilhões com T. Eu gosto de explicar com detalhes a diferença do trilhão, do bilhão e do milhão, porque o nosso cérebro, né, a gente conscientemente tem dificuldade de entender o tamanho desses números. Pra vocês terem ideia, 1 milhão de segundos é equivalente a 11 dias. 1 bilhão de segundos é equivalente a 31 anos. E 1 trilhão de segundos a 31 mil anos, né? Então nós temos 37 trilhões de células que nesse exato momento, você respirar, seu cérebro levou oxigênio para todas essas células, pegou o gás carbônico delas, levou energia, levou alimentos. Dentro do seu cérebro existe 100 trilhões de sinapses, né, que são conexões. Nós temos a maior rede de conexão elétrica do planeta dentro das nossas mentes. Isso acontecendo nesse instante, a cada momento. A capacidade de processamento do nosso cérebro, ela tem cerca de 10 quadrilhões de bits por segundo. Nós temos a maior indústria química dentro da mente, né? Você pega uma indústria química aí, a DuPont, ou qualquer uma outra, produz medicamentos, às vezes elas têm 100, 200 medicamentos, né? 200 químicos, talvez. Nós temos milhões de combinações químicas que o nosso cérebro produz com hormônios, que vão regular nosso humor, nossas emoções, nossa capacidade física, nossa cura. Isso tudo, gente, dentro de cada um de vocês. A nossa central de controle biológico, ela tem mais de 100 mil processos biológicos dentro de nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse é o computador que você tem dentro de você nesse exato momento. E a gente vem sem manual. A gente vem sem manual para aprender a controlar esse equipamento que nós temos. Então é como se a gente tivesse um celular, né, um iPhone, um Android, um celular que a gente sabe que tem capacidades hoje de milhares e milhares de aplicativos e do que fazer, e você não soubesse utilizar nada disso. Imagina que você tem um telefone, um amigo do papai que ele tem o celular, se recusou a querer aprender muita coisa, até então o celular dele era só para ligar e desligar, os filhos dele deram para ele um iPhone, uma pessoa extremamente bem sucedida, é muito grande, empresário, mas ele só liga e desliga, ele tem os números que ele liga para a família, para as pessoas, memorizado na cabeça, ele não gosta nem de usar agenda, só isso que ele faz com o celular. Ele não usa internet, não usa WhatsApp, não usa nada, e-mail, nada disso, nada. Então vocês imaginam, nós, para a nossa mente, é como se a gente estivesse usando ela dessa forma, uma forma basal, apenas para ligar e desligar e saber o mínimo possível. No entanto, para que a gente comece a aprender um pouquinho a mais sobre ela, para que você comece a aprender a comandar essa mente, vocês vão aprender já, vocês vão experienciar isso, vocês vão ver o quanto que é tudo transformado. Porque a gente controla nossos hormônios, a gente controla nossos humores, nossas emoções, você fica uma pessoa muito mais calma, né? A calma da mente, ela vai te deixando muito mais tranquila. Então, voltando para o tema central da liderança, né? Se você estivesse numa frente de batalha, né? Numa frente de guerra, qual tipo de líder você gostaria de seguir? Supor que vocês foram atacados em uma guerra. Aquele líder que apavora, aquele líder que se esconde, opção 1. Opção 2, aquele líder que sai louco depois de ser atacado, pega lá e vai se defender toda, tipo um Rambo, irracionalmente. Ou terceira hipótese, um líder que está calmo, focado, tranquilo, em paz, sabendo, né, desenhando um plano para poder
performar. Então é algo óbvio, né? A gente sabe que a resposta é a terceira. Então, se você quer ser esse líder, esta líder, é para isso que a gente vai ter que aprender a controlar nossas emoções, nossos sentimentos, nossas ações. E é isso, pessoal, que a gente tem feito, né? É isso que tem feito com que a Endeavor, que é uma das organizações dos maiores empreendedores, a gente tenha feito esses treinamentos com eles, o Grupo Primo Rico, Bruno Perini, a gente tem levado esses treinamentos para dentro dos encontros deles, a Falcone, a GUP, que é a maior empresa de tecnologia para recursos humanos, as forças especiais, a própria polícia. Então é sobre isso que eu vou trazer para vocês hoje, esse mesmo treinamento que eu tenho levado para milhares e milhares de pessoas aí pelo Brasil, de como controlar a própria mente, como trazer essa alta performance para a vida deles. Mas para quem não me conhece, antes da gente iniciar a nossa primeira experiência, eu vou contar duas histórias rápidas, vai falar um pouco sobre mim, como que eu descobri, como que eu cheguei nesse conhecimento que eu vou compartilhar com vocês. E essa primeira história, ela se inicia no Réveillon de janeiro de 2015. Então, nesse Réveillon, eu estava deitado numa piscina em casa, morava em Alphaville nessa época, e eu estava muito grato, muito feliz, porque eu tinha tido um ano incrível, um ano de 2014 incrível. Esse foi um ano que eu tinha comprado um concorrente, eu tinha um e-commerce muito grande de produtos para bebê, que chamava Bebê Store, e como startup, né, a gente passa uma dificuldade muito grande, você queima mais caixa do que você gera, então você está sempre... eu digo que eu estava quebrado a cada 6 meses, e então captei muito dinheiro, foram mais de 100 milhões de dólares de investimento. Nessa época a gente tinha mais de 600 colaboradores na empresa, fazia 3 mil pedidos por dia, era uma empresa de um bom tamanho, e eu tinha saído do zero, tinha começado minha vida, fui garçom na Itália, meu pai tinha quebrado a empresa logo que eu formei, e estava ali, de repente tinha conseguido chegar naquele sonho de estar onde eu estava. E, apesar de eu estar grato, estar agradecendo e tudo, eu não estava feliz, eu não estava em paz. Naquele momento eu estava com a minha mente, eu digo que a ansiedade, né, de conquistar, ela se transformou numa ansiedade, no medo de não perder. Mas eu continuava ansioso, eu continuava tenso, continuava nervoso, era o dia inteiro aquela angústia, aquela ansiedade, eu sempre vivia essa ansiedade muito forte. Eu tive mais de 20 negócios diferentes. Então, nesse ano, eu estava agradecendo tudo isso. A gente tinha sido reconhecido por várias revistas, vários prêmios que a gente ganhou, artigos no New York Times, estava tudo lindo, tudo maravilhoso, formando em Harvard. Só que eu perguntei, Deus, e agora? O que eu faço da agora para frente? E ele me deu a resposta. 90 dias depois desse ápice, 90 dias depois de eu estar ali, ter jogado essa pergunta, eu estava... isso é umas fotos minhas fazendo kitesurf na Espanha. Nesse momento eu não tinha mais minha empresa, tinha brigado com os fundos, eu não tinha aquela casa lá, tinha ficado por divórcio, não morava mais com meus filhos, falo que até minha Golden Retriever foi embora, né, nesse divórcio. Então 90 dias depois daquele topo, melhor empreendedor do ano pela Globo, Endeavor, Ernst Young e tudo, pum, tinha tudo desaparecido. E ali eu tive uma experiência muito forte sobre a impermanência das coisas, né? Sobre como tudo, a vida é uma constante transformação. Tudo é mudança, tudo é impermanência. Ali, por incrível que pareça, apesar de eu ter perdido essas coisas, parece que eu estava mais leve. Acho que aquele medo, aquela ansiedade, puf, eu estava mais em paz. Mas tive que recomeçar a vida, e recomecei, e tive outros negócios, e fui seguindo minha vida, até que a gente chega na segunda história. Essa segunda história, a transformação interna, para mim, foi muito maior. Nessa segunda história, essa foto aí, eu estava na UTI, ali no São Luís, no Vila Nova Star, e eu estava com 90% do meu pulmão tomado, né, na UTI. Tinham 22 leitos, 21 deles estavam entubados, só eu que não. Essa máscara aí era o último passo antes de ser entubado, porque eu não estava conseguindo respirar. Meu pulmão estava extremamente comprometido.
Graças a Deus, ao trabalho da equipe fantástica do Dr. Zebalo e outros médicos, eu consegui sair sem ser entubado. Consegui sair sem ter nenhum efeito colateral. No entanto, essa proximidade com a morte, né, dessa vez não era mais a impermanência com relação às coisas materiais, mas a impermanência com relação à própria vida. Isso me afetou de forma muito profunda. Só que eu saí, quando eu voltei da UTI, que eu comecei a retomar minhas atividades, meus negócios, eu não consegui me conectar a mais nada. Eu entrei num processo de depressão muito profundo, eu não tinha vontade de fazer nada, né? Eu descobri que a depressão não era sobre tristeza, ela era sobre uma completa falta de energia para tudo. E nesse momento, eu comecei a buscar, inicialmente eu mergulhei na teologia, então eu li a Bíblia inteira, li 2 vezes, hoje eu já li umas 5, li todos os livros do Kardec, li os livros do budismo, Bhagavad Gita, do hinduísmo, a Kabbalah, o Zohar, do judaísmo, Kybalion, é um livro egípcio. Eu busquei em todas as teologias essa reconexão. Inicialmente, quanto mais eu lia todas elas, mais conflitado eu ficava, pior eu fiquei nesse momento, porque de um lado tinha esses mestres, né, inspirados que passaram pelo planeta, do outro lado estava eu aqui todo ferrado. Então foi difícil nesse momento, até que continuei procurando. Um dia eu estava na estrada, dirigindo ali, indo para Camboriú, ali passando por Camboriú, e eu escutei um podcast, que uma pessoa estava lendo um livro, né, que se chama Meditações. E esse livro, na verdade, ele é o diário de um imperador romano que viveu há quase 2000 anos atrás, o imperador Marcos Aurélio, que foi um dos maiores imperadores da história. E nesse livro, Meditações, que é o diário que ele escreve para ele mesmo, ele estava nessa primeira parte, né, dando gratidão às pessoas que ensinaram virtudes e valores na vida dele. Então, ele estava dando gratidão à minha mãe, que me ensinou a simplicidade, a humildade, ao meu pai, que me ensinou o trabalho pelo bem comum, e por aí vai, agradecendo a Musônio Rufus, que me ensinou a filosofia. 20 páginas, gente, de gratidão às pessoas que ensinaram virtudes e valores. Naquela época eu nem sabia que existiam tantas virtudes e valores. Mas aquilo me pegou de forma tão visceral, tão forte, aquilo me conectou, que eu mergulhei e fui tentar entender o que era aquilo, que é tão bonito. Depois fui descobrir que era uma filosofia, né? Uma filosofia chamada de estoicismo. Estoicismo vem de estoa, são esses pórticos aqui, ó. Então, essa filosofia vem disso, de estoa. E os filósofos, né, há 2.300 anos, 2.500 anos, inicia desde Sócrates, com as principais virtudes, né? Pelo que se vale a pena viver, pelo que se vale a pena morrer. E dentro do estoicismo é a justiça, a coragem, a sabedoria, né, a temperança, o equilíbrio. E vários filósofos desde então, Zenão de Cítio, Sêneca, Epiteto, Musônio Rufus e tantos outros, trouxeram essa filosofia. Falei, gente, que coisa mais maravilhosa, né? Por que nunca ouvi falar nisso? De repente fui ver que não, é uma filosofia que ela está presente, a maior parte das big techs no Vale do Silício utilizam conceitos da filosofia na sua gestão de negócios. Fui perceber que ao longo de milênios, alguns dos maiores líderes do planeta eram estoicos. Então, por exemplo, a própria Constituição americana, George Washington, Thomas Jefferson, eles todos eram estoicos. Então, tudo que a gente pega na Constituição americana que se propagou em todas as constituições ocidentais, a justiça, a honestidade, a coragem, a liberdade, são conceitos de acordo com o estoicismo. Então, isso inspirou as sociedades ocidentais. O Bill Clinton dava meditações para todos que iam na Casa Branca. O Nelson Mandela ficou 27 anos preso, disse que só conseguiu superar esse tempo todo, né? Imagina, 27 anos preso, tendo meditações. Arnold Schwarzenegger, os Navy SEALs, NFL, NBAs, inúmeros atletas de alta performance são treinados com os conceitos da filosofia. Por quê? Porque essa filosofia, ela nos ajuda a entender alguns conceitos, como, por exemplo, que não existe nada bom nem ruim. As coisas simplesmente são. O que as torna boas ou ruins é o nosso julgamento sobre elas. A gente vai falar mais sobre isso. Eles trazem outro conceito que existem 2 tipos de coisas, né? Dicotomia do controle. As coisas que a gente controla e as coisas que a gente não controla.
O que a gente controla? A gente controla como a gente pensa, como a gente age, como a gente reage. O que a gente não controla? Todo o resto. A gente não controla a política, a economia, você não controla seu cliente, você não controla seus funcionários, você não controla sua esposa, você não controla seu marido, você não controla seus filhos. Isso aí você tem alguma influência sobre eles, dependendo mais ou menos. Você não controla nem sua saúde. Sua saúde você tem também alguma influência sobre ela. Mas o que você controla é como você vai reagir e agir diante das situações. Quando a gente começa a entender esses conceitos e começa a aplicar eles na nossa vida, vocês vão perceber que tudo muda, tudo passa a ser diferente. Apesar de você não mudar o externo, você muda o interno. E o que nós vamos perceber? Nós vamos fazer um exercício já já. Que tudo que existe nas nossas vidas, em cada um de nós existe uma vida própria, um universo próprio. E tudo que existe nesse universo, tudo que acontece fora de você são apenas estímulos para como você vai viver e reagir. Então qualquer acontecimento, nós estamos todos juntos no estádio, estamos escutando um show de algum cantor. Cada um de nós vai estar tendo uma experiência diferente. O estímulo é o mesmo, o cantor com aquela música cantando ali. Uns vão estar totalmente envolvidos com aquela canção, chorando de emoção. Outros vão estar no bar comprando bebida. Outros vão estar brigando. Outros vão estar beijando. Então vai ter várias questões acontecendo, diferentes para cada um de nós. E o show é o mesmo show. Então a gente vai começar a mergulhar nisso dentro de nós. O que aconteceu? Quando eu cheguei, né, eu comecei a mergulhar nessa filosofia, de repente aquela minha depressão sumiu, ela desapareceu, do nada, sem remédio, ela sumiu. Eu estava bem, a hora que eu olhava eu falava, eu estou bem, eu não estou ansioso mais, o que está acontecendo, uma coisa impressionante. Eu quero compartilhar isso com as pessoas, como é que eu faço? Inicialmente comprei livros, dei livro para amigos, para família, para irmãos, para todo mundo. Pois eu ia vendo que as pessoas não tinham lido aquilo, não estavam se conectando, eu falei, as pessoas infelizmente não estão lendo. Aí eu falei, eu vou fazer igual eu escutei nesse podcast, eu vou gravar um podcast e compartilhar isso. E fiz isso, gravei esse podcast, comecei a compartilhar isso com as pessoas. Falei, vou fazer todos os dias para que porque seja a minha pílula diária. E hoje eu estou no episódio 660 e alguma coisa, consecutivos, desde o início do ano passado. Em 2022 ele ficou entre os mais compartilhados do mundo pela Spotify, e eu fui recebendo centenas, que se viraram milhares de pessoas agradecendo que conseguiram transformar a sua vida e a forma como eles enxergavam a vida. E com isso eu falei, eu preciso trazer algo mais estruturado. Como é que eu consigo trazer isso de forma mais rápida? Para que hoje, por exemplo, daqui 10 minutos nós vamos fazer um exercício. Você vai olhar para dentro e você já vai sentir uma parte disso que eu estou te falando. Porque o que eu estou te falando, você pode acreditar ou não, mas o que você vai sentir, experienciar em poucos minutos, é o que vai fazer toda a diferença. Porque não é sobre palavras, é sobre sentimentos, é sobre emoções. Então, para isso, eu criei o que eu chamo das 7 lentes da transformação. Essas 7 lentes eu criei, eu tatuei ela aqui no meu braço também, que é algo que eu quero me lembrar a cada instante. Ela é constituída de 7 grandes transformações e 7 grandes ferramentas estoicas. Essas 7 ferramentas, né, o que são essas 7 partes internas? A primeira aqui, o G, é de gratidão. Então, a gente vai aprender sobre como a gente exercitar a gratidão. Existe um exercício estoico chamado Amor Fati, que é ame o destino, ame as coisas que te acontecem e faça isso de todo o seu coração, diz Marcos Aurélio. Quando a gente começa a ter gratidão, nós vamos fazer esse exercício, vocês vão perceber que, gente, na vida de todos nós que estamos aqui nessa chamada agora, 99,99999% das coisas da nossa vida são perfeitas. Todos nós aqui temos uma casa, temos um lar, amamos pessoas, temos pessoas que nos amam, temos internet, temos televisão, temos alimentação, moramos num país que não está em guerra. A gente pode passar o dia inteiro aqui falando sobre as bênçãos nas nossas vidas. Mas algumas poucas coisas não estão ideais. Talvez você não ganhe o quanto você gostaria, talvez sua casa não seja tão grande quanto você gostaria, talvez seu carro não seja aquele que você quer. Pequenas coisas que vão acontecendo, que a gente valoriza, que a gente coloca todo o foco naquilo e toda a nossa insatisfação naquilo. Enquanto que todo o resto
tá maravilhoso. A gente começa a perceber, tem exercícios, essas 3 lentes intrínsecas, que é a gratidão e a humildade e a fé, que dentro do estoicismo a gente tem o amor fati, o memento mori e o mindset positivo. Nos ajudam a experienciar, a termos essa humildade. O que une a todas as pessoas, né? O que une a qualquer uma pessoa rica, pobre, sexo, gênero, qualquer coisa. Todas vão passar por isso. A morte. A morte equaliza a todos nós, né? Memento mori é uma frase que estava dentro dos grandes templos romanos, e quando os Césares vinham voltando, falava, me avise constantemente, memento mori, que significa, lembre-se que você é mortal. Porque quando a gente lembra que a gente é mortal, quando a gente lembra que a gente nasce para dar uma média de 80 voltinhas em torno do Sol, eu, por exemplo, já dei 46. Então, me faltam ainda, né? Eu tenho ainda mais 34 na média. Pode ser que eu não termine esta, pode ser que com qual qualidade não se sabe, mas a gente sabe que na média é isso. Não tem muito mais que isso. É isso. Então, quando a gente começa a perceber essa mortalidade nossa, a gente não é algo triste. Você começa a valorizar muito mais o seu momento presente. Você começa a valorizar muito mais a sua vida. Na hora que a gente falar de fé, eu não vou falar sobre dogma, sobre nada disso. Fé é simplesmente você chamar do que você quer chamar. Energia, natureza, Adonai, Alá, grande arquiteto, inspiração, qualquer coisa. Mas Deus, né? Algo que é maior que nós, algo que nos precede. Depois a gente vai mergulhar na sabedoria, né? A sabedoria é o que distingue, né, entre o instante e o momento e a sua reação. Existe um momento. Entre cada estímulo e cada reação sua existe um momento, existe um instante. E nesse instante reside a nossa capacidade, a nossa sabedoria de agirmos. Nesse instante reside a nossa capacidade de transformação. Nesse instante, por exemplo, se você estiver no trânsito, alguém te cortar, você pode ficar nervoso, nervosa, xingar, ter um dia péssimo, chega no escritório já nervoso, trata todo mundo mal, essa energia volta, você chega, passa um dia péssimo, chega em casa, grita, mal educado com esposa, marido, filhos, você tem um dia péssimo. Ou você simplesmente é cortado no trânsito, você inspira, expira e puf, aquilo sumiu, você não deu oportunidade para aquilo. Você começou a controlar as suas ações e suas reações. Seu cônjuge falou alguma coisa que você ficou nervoso, nervosa, puf, estourou. Aí você já reparou que às vezes você já se arrepende no meio da frase, mas já foi. Por quê? Você não está controlando sua mente, você não está controlando suas emoções. Então essa sabedoria vai nos colocar no instante. Depois a gente vai mergulhar na coragem, na disciplina e no transbordo, que são as 3 externas. Percebemos que estamos todos conectados, somos todos parte de um mesmo organismo. Então as 7 lentes da transformação, em cada uma delas nós vamos mergulhar em um ponto. Conectando todos esses pontos, vocês vão ter essa transformação interna. Porque a cada instante da sua vida você vai conseguir ter esse controle da sua mente. Vou pôr um videozinho rápido aqui, ó. Esse vídeo, pessoal, é o seguinte. Tá dando um zoom na mão de uma pessoa. O que é importante ressaltar aqui? Nós, primeiro ponto para a gente começar a entrar no exercício. Nós somos pura energia. Como assim, Léo? Nós somos energia. A hora que a gente vai mergulhando lá dentro da nossa célula, dentro do nosso corpo, da nossa pele e nossa célula. Nossa célula, ela tem compostos químicos. Então ela tem água, tem oxigênio, né, tem gás carbônico, tem carbono, tem várias coisas. Cada uma dessas moléculas, elas são formadas por átomos. Cada átomo desse é um núcleo com elétron, ou elétrons girando em volta. E no meio desse núcleo, desses elétrons, é nada, é um vácuo ali. Então, um núcleo com um elétron. Pra vocês terem uma ideia, se vocês pegarem uma molécula de hidrogênio, a água é composta por uma de oxigênio e 2 de hidrogênio. Uma de hidrogênio, vocês crescerem o núcleo dela do tamanho de uma ervilha, o elétron dela está a 2 km de distância. E no meio disso é vácuo. Olha, o que tem a ver hidrogênio com oxigênio? Tem a ver que a água, 60% do nosso corpo é água. É pura água. E esse vídeo que eu recebi anteontem no Instagram, eu até repostei, ele mostra exatamente isso. Então observem que a hora que a gente dá um zoom no nosso corpo,
vocês vão ver que nós somos energia. E por que isso é fundamental? Isso é fundamental porque agora a gente vai começar a controlar essa energia. Observem o vídeo, ó. Tá dando zoom, tá em micrômetros. Uma célula, as mitocôndrias, tamanho de uma bactéria, um vírus, os ribossomos, onde fica o DNA, 10 nanômetros. Começou a entrar no DNA, aí vai entrando no zoom, uma molécula de água, dentro da molécula a energia girando. Veja que os prótons e os elétrons ali. Aí ele vai descendo mais ainda, depois dentro da energia. Aí já é a teoria de cordas, que já é teórica, né? Como é que seria o dentro do menor, do menor, do menor. Então, aqui a gente percebe que nós somos energia, gente. E o que é fundamental a gente entender que somos energia? O fundamental disso é que a nossa mente consegue controlar a nossa energia. E quando a gente controla a nossa energia, a gente controla o nosso químico, a gente controla a nossa cura, nossas doenças, a gente controla a interação, a energia que a gente interage entre pessoas, entre cada um de nós. Dentro desse conceito, nós vamos fazer agora, dessa meditação, outro ponto importante de vocês entenderem, de vocês perceberem, vocês vão perceber isso ao longo dessa meditação, desse exercício, que nós somos seres triplos. O que significa isso? Nós temos nosso corpo, seu corpo não é você, ele é seu corpo. Nós temos nossa mente, nosso cérebro, que também não somos nós, ele é um hardware com um software extremamente poderoso, e nós temos nossa alma. Você pode chamar a alma de espírito, alma, inspiração, energia, presença, o nome que você quiser dar, mas existe essa consciência. Existe esse algo que não é o seu cérebro. Agora, qual que é a nossa grande dificuldade? Nossa grande dificuldade é que nós nos identificamos com o nosso cérebro. O que é identificar com o cérebro? É você achar que o seu cérebro é você. Mas o seu cérebro não é você. Você já parou para pensar quantas vezes você já pensou algumas coisas que você não concorda? Você pensa uma coisa, pô, discorda daquilo. Às vezes você pensa alguma coisa, você tem até vergonha do que você pensou. Quem aí já teve vergonha do que pensou? Fala, nossa, ainda bem que ninguém viu eu pensando isso. Eu já tive isso inúmeras vezes. Falo, nossa, sai pra lá. Então por quê? Porque esses pensamentos vêm, são sinapses, 100 bilhões de sinapses acontecendo. Por exemplo, autocontrole. O que é autocontrole? Autocontrole é você falar, eu vou fazer isso, você vai lá e faz. É só isso. Então você fala, ó, vou pegar a água aqui, vou dar um gole dela, ó. Eu tenho autocontrole. Bom, vamos acordar às 5h30 da manhã todo dia para malhar. Eu vejo que vocês aqui já têm um autocontrole muito acima da média, que vocês estão aqui numa segunda, 5h30 da manhã. Por quê? Você falou, vamos. Agora, e quando as pessoas falam, vamos lá e não acordam? Por que isso acontece? Por que às vezes você fala, eu vou parar de beber e não paro? Eu vou parar de comer porcaria e não paro? Eu vou parar de me explodir com as pessoas e não para? Eu vou começar a estudar e não estuda? Eu vou começar a focar e não foca? Eu vou começar a me dedicar a aprender alguma coisa nova e não para? E não faz? Por quê? Qual que é essa loucura? Se eu marcar com vocês aqui hoje 5h30 e eu não vier, vocês vão ficar ofendidos, né? Com razão, falar, o Léo fez molecagem, marcou comigo e não veio. Quantas vezes vocês já marcaram com vocês mesmos de fazer alguma coisa e não fizeram? E por que acontece essa loucura? Né? Combinei comigo e não cumpro. O que está por trás disso? O que está por trás disso é muito simples, gente. A nossa mente, nosso cérebro, ele vem com um setup pré-programado que é o seguinte, é manter seu corpo vivo, seu corpo saudável, seu corpo em segurança. Essa é a primeira função dele. O nosso celular, se você pega o celular, ele está ligado, você abaixa ele, ele fecha a tela. Por quê? Porque ele já sabe que nessa posição ele salva energia, então ele vai se conservar por mais tempo. O nosso corpo é a exata mesma coisa. Então o nosso corpo, quanto mais comida, é bom ou ruim? É bom, ele tem mais energia, excesso de energia. Quando você vai malhar, quer mais energia, é ruim, você está gastando energia à toa.
Quando você vai sair, fazer qualquer coisa nova, para o cérebro é um risco, ele tem que processar mais coisa, é risco de você se machucar, ele prefere que você fique quieto. Então quando você acorda de manhã, você fala, vou malhar, vou treinar, e você não sai da cama, ele fala, não, tá gostoso aí, quentinho, fica aí. Para quê? Porque ele tá tranquilo ali, ele tá no mínimo basal que ele tem que controlar. Só que você tem que perceber que ele não é você, que você é aquele que observa, você é aquele que controla. E agora nós vamos fazer um exercício exatamente sobre isso. Então esse é o primeiro ponto. Vamos lá. O que nós vamos fazer para começar a controlar esse cérebro? Nós vamos fazer, se chama meditação. Meditação. O que é meditar? Para quem nunca meditou. Meditar é fecharmos os olhos por alguns instantes e por esses instantes a gente começar a observar nossa mente, a observar nosso cérebro. Isso é algo que parece simples, na verdade é simples, mas que precisa de treino. Da mesma forma que você vai para a academia e você precisa treinar na academia seus músculos, meditar, a gente também precisa treinar nossa mente para isso. A gente precisa treinar nosso cérebro para conseguirmos meditar. Por quê? Porque o cérebro está processando esses 100 bilhões de sinapses. E a hora que você quer silenciar esse cérebro e conseguir focar, você precisa ter técnica, você precisa aprender a fazer isso. Ah, não, eu sou muito agitado, não consigo meditar. Exatamente, meditar é para você conseguir controlar. Você não vai conseguir parar seu cérebro, já vou avisar para vocês. A meditação, a gente não para o cérebro. Imagina se você parasse seu cérebro. Quem gostaria de parar o coração enquanto medita? Ninguém, né? Quem gostaria de parar o fígado? Ninguém. Então não queira parar o seu cérebro. O que você vai querer fazer é observar o seu cérebro. É olhar para ele e falar, tô te vendo aí. Aí você vai falar, ó, eu quero que você não pense nada agora. Aí ele vai ficar alguns segundos sem pensar e, puf, vai te jogar um pensamento. Aí você vai simplesmente observar o pensamento. Falar, opa, não, vai embora, pensamento. Descarta ele, agora o foco é aqui. Então é isso que nós vamos fazer. Esse é o exercício. Então vamos lá. Para a gente fazer isso, eu peço que todos vocês fiquem numa posição confortável. Então todos vocês sentem a coluna ereta. Léo, pode meditar deitado? Não pode meditar deitado por uma razão muito simples. Se você meditar deitado, você vai dormir. Não é o objetivo do exercício. Você dormir, você vai perder. A gente vai terminar aqui o encontro, você vai estar dormindo ainda, provavelmente. Então tem que ser sentado. Peça para as pessoas ao seu redor não te atrapalharem durante os próximos 15 minutos, para te darem esses minutos. E vocês vão perceber, vocês vão fazer uma imersão, vamos fazer um passeio para o lugar mais incrível, mais maravilhoso que existe no planeta. Que é um passeio para dentro da mente de cada um de vocês. Vocês vão ver o tanto que é belo, o tanto que é gostoso, tá dentro das nossas próprias mentes. Para isso eu vou pôr uma musiquinha. A música, ela nos ajuda a equilibrar a energia. Como vocês viram, nós somos todos feitos de energia. E a gente vai fazer. Então não se preocupem, é um exercício tranquilo, simples. Espera aí. Antes de iniciarmos, eu quero que vocês anotem num papelzinho que tiver aí, ou faz uma anotação mental de como vocês estão se sentindo nesse momento, de 0 a 10. Seu bem-estar, seu ânimo, seu astral, nessa segunda de manhã, de 0 a 10, que nota você se daria? Anota isso num cantinho ou só anota mentalmente e nós vamos usar esse número daqui a pouco. Fernando, o som tá bom aí, a altura? Boa. Então vamos lá, fechem os olhos. Inspirem. Expirem. A cada inspiração e expiração, façam ela de forma consciente. Inspirem. Expirem. Vão relaxando todo o seu corpo. Inspire. Expire. Agora a gente vai relaxar cada parte do nosso corpo. E para isso a gente vai colocando nossa atenção em cada área específica do corpo.
E vamos iniciar pelo nosso couro cabeludo, a região do escalpo que cobre toda a cabeça. Foque toda a sua atenção nesta região. Sinta o calor, sinta as suas sensações nesta região. Relaxe toda esta região. Foque toda a sua atenção na sua testa, nos seus olhos e relaxe toda esta região. Foque toda a sua atenção agora na boca, no seu maxilar, na garganta. E relaxe toda esta região. Agora visualize, imagine uma fonte de luz, uma energia muito forte entrando pelo topo da sua cabeça e percorrendo todo o seu corpo, de ponta a ponta. E relaxe, sinta cada célula relaxando com essa energia. Relaxe seus ombros. Perceba que você está no momento presente, que esse instante, esse momento, é tudo que existe, é tudo que jamais existiu e que está tudo bem. Você está fazendo exatamente o que você deveria estar fazendo. Perceba que esse instante, esse momento, todo o seu passado foi vivido no momento presente, num instante como este. Todo o seu futuro vai se transformar em passado no momento, exatamente como este momento. Perceba o momento, perceba o instante e relaxe. Perceba que você não está nem adiantado, nem atrasado. Perceba que você está no exato momento, fazendo exatamente o que você deveria estar fazendo na sua vida. Relaxe. Agora relaxe seus ombros, lá descendo, relaxando seus braços. Relaxe seu peitoral, sua barriga. Relaxe suas costas. Agora a gente vai relaxar os órgãos internos. Foque toda a sua atenção no seu coração. Sinta energia dentro do coração e relaxe ele. Relaxe seu esôfago, seu estômago, seu intestino. Relaxe seus pulmões, seu fígado, seus rins. Sinta todos os seus órgãos internos se relaxando. Seus genitais, nádegas, suas coxas. Relaxe seus joelhos, sua panturrilha, seus pés. Sinta todo o seu corpo relaxado. Agora eu vou contar de 3 a 1, e ao contar 1 você vai estar no nível mais profundo, no nível alfa de relaxamento. Neste estágio, todos os sons externos serão ignorados. Você prestará atenção apenas à minha voz e às suas sensações internas e à música que está tocando. 3, você está no nível mais profundo. 2, cada vez mais e mais profundo. 1, você está no nível mais profundo de relaxamento. Agora, se visualize, se imagine saindo do seu corpo e olhando o seu corpo de fora dele. Perceba seu corpo. Olhe os detalhes do seu corpo. Olhe para o seu rosto. Observe seus olhos fechados.
suas orelhas, sua boca, seu nariz. Olhe para você com amor, com gratidão. Perceba esse equipamento perfeito, incrível que você tem, que é o seu corpo. Suas mãos, seus pés, suas pernas, seus braços. Quantos abraços já deu? Quantos lugares lindos você já caminhou? Quantas coisas belas você já viu, já escutou? Perceba que equipamento incrível que é este corpo e esta mente. Esta mente que controla bilhões e bilhões de operações a cada instante no seu corpo, sem que você precise sequer saber que elas existem. Essa mente que controla seus hormônios, seus ânimos, seus humores. Essa mente, se você for uma mulher, ficar grávida, vai coordenar toda a produção de um filho em apenas 9 meses. Essa mente que te conduz dirigindo um veículo, pensando, refletindo, cuidando do seu corpo, de forma autônoma. Seja grato por ela. Seja grato por todo esse corpo que você tem. E agora, a gente vai fazer uma viagem. Nessa viagem, nós vamos... Você vai se perceber flutuando, voando, saindo do seu quarto, da sala de onde você está e voando pelo teto. Você vai percebendo sua casa ficando para trás. Vai vendo sua casa ficando lá embaixo, sua cidade. Vai ficando lá e você vai subindo, subindo, vendo o planeta tão lindo. Começa a divisar os continentes. Você vai subindo até o espaço. E ao chegar no espaço, você para e fica observando esse planeta. Observa o Sol, a Lua, as estrelas. E observa esse planeta tão belo flutuando no meio do espaço. Observe como daí de cima tudo é tão silencioso. No entanto, existem 8 bilhões de pessoas nesse exato momento. Algumas acordando, outras dormindo, pessoas nascendo, pessoas morrendo. Perceba que a cada dia, em torno de 250 mil pessoas morrem. Quase 1 milhão nascem. E você tem mais esse dia onde você está vivo. Seja grato, grata por esse dia. Inspire e expire. Perceba como tudo é tão silencioso, pessoas estão se casando, se divorciando, se amando, brigando, trabalhando, cada um fazendo uma coisa. Perceba como daí de cima seus problemas são tão pequenos. Olhando dessa perspectiva, veja como são pequenos os problemas. E agora a gente vai fazer uma pequena viagem no tempo. E você vai olhar para esse planeta, vai começar a imaginar ele voltando no tempo, há 10 anos atrás,
Vai observando sua vida 10 anos atrás. Perceba quantas coisas belas você já fez nesses últimos 10 anos. Quantas dificuldades você já superou. Volte 20 anos. 30. Perceba por quantas coisas você já passou e está aqui agora. E está tudo bem. Todas as outras dificuldades você já superou. E todas que estiver vivendo hoje também vai superá-las. Visualize seus pais, estando eles vivos ou não. Volte 50 anos. Agora a gente vai começar a voltar. Você vai visualizar seus pais, seus 4 avós, 8 bisavós, 16 tataravós. A cada 20, 30 anos, uma nova geração. 32 pentavós, 64. Observe que todos eles são seus antepassados. Passaram por lutas, por dificuldades. Se voltarmos apenas 10 gerações, 64, 128, 256, 512, 1028, 2056, em apenas 10 gerações, são mais de 5.000 pessoas. 5.000 antepassados cujo sangue corre por sua veia nesse exato momento. Você é descendente de uma linhagem vencedora. Passou por todos os desafios possíveis e imagináveis. Pandemias, guerras, cruzaram oceanos, sem dinheiro, sem conhecimento, apenas tendo coragem, apenas tendo fé, apenas tendo gratidão por um recomeço, por um começo. E a gente vem voltando e você está aqui hoje, descendente desta linhagem incrível. Seja grato a cada um deles por tudo que eles fizeram para que você pudesse estar aqui hoje. E sinta paz, tranquilidade e gratidão. Agora a gente vai olhar para frente. Você olhando ainda o planeta daí de cima. A gente vai rodar para o futuro. Se imagine daqui 10 anos. Daqui 20. Daqui 50 anos. Muitos de nós já não estarão mais aqui em 50 anos. Pense nos seus filhos, nos seus netos. Vamos a 110 anos de hoje. Daqui 110 anos, ninguém que está vivo hoje nesse planeta estará mais aqui. Os animais serão todos outros. Como se um grande cruzeiro, um grande navio desembarcasse e outros passageiros embarcassem nesse novo cruzeiro. Perceba que é assim, sempre foi assim. Tá tudo bem. Perceba que você tem esse momento agora, esse momento presente para viver, para experienciar. Daqui a 100 anos, que conselhos você deixaria para que seus netos, bisnetos pudessem viver sobre eles? Quais ansiedades, quais medos, quais preocupações você acha que vale a pena se você tivesse apenas um conselho para dar para eles? Avise para eles o quanto tudo é impermanente, tudo é passageiro, tudo é belo.
quantas coisas realmente importantes das nossas vidas são nossas famílias, nossa saúde, nossos amigos. Sinta gratidão por tudo que você tem. Sinta essa energia, sinta a paz. Visualize nesse momento o dia mais feliz da sua vida. O dia que você mais sentiu orgulho. Pode ter sido o nascimento de um filho, uma formatura. Um negócio fechado, uma empresa vendida, uma contratação, um casamento, qualquer que seja esse momento. Visualize ele na sua mente agora e reviva ele, sinta como se estivesse vivendo esse momento. Sinta toda essa energia, essa gratidão, essa felicidade. Quem estava com você? Qual o cheiro do local? Qual o som? Perceba que essa é a sua essência. Essa alegria, essa conexão. Você pode vivê-la, experienciar ela sempre que quiser. Esta coragem que você está sentindo agora, essa conexão, ela está sempre dentro de você. E basta que você a ative, para que você se sinta assim sempre que desejar. E agora, com esse sentimento, com essa gratidão por esse dia maravilhoso que te espera, a gente vai começar a voltar para os nossos corpos. Imagine voltando agora para o planeta. Você vem voando, vem sentindo o calor do sol, a brisa batendo no seu rosto. Você começa a chegar na sua sala, no seu quarto, onde está seu corpo sentado. Perceba que corpo incrível, maravilhoso. E você vai entrando dentro dele novamente. Começa a sentir seus braços, suas pernas, seu pescoço. Inspira profundamente, solta o ar. E agora, de olhos fechados ainda, com muito cuidado, com muita cautela, você vai ficando de pé, muito lentamente. Cuidado para não derrubar nada, para não cair, para não tropeçar. Mas vai ficando lentamente de pé, com os olhos ainda fechados. Vai sentindo seu corpo. Inspira. Expira. Coloque as mãos na cintura em posição de poder, a posição dos super-heróis. Essa posição estimula sua produção de hormônios, de confiança, adrenalina, testosterona, oxitocina, e vai te trazendo mais calma, mais presença. Incline o rosto ligeiramente para cima, dê um sorriso, agradeça. E agora eu vou contar de 3 a 1, e ao contar 1 você vai estar se sentindo muito mais desperto, confiante, seguro, segura, muito melhor do que antes. 3, você vem voltando, voltando. 2, cada vez mais desperto, sentindo todo o seu corpo, toda essa energia. 1, você está de volta, se sentindo muito melhor do que antes. E aí, pessoal, como foi? Quem quer compartilhar aí um pouco da experiência? Levanta a mãozinha virtual aí que eu já libero. Célio, como foi? Legal, bom dia. Bom dia. Bom, voltei, né?
Uma experiência... Eu nunca tinha feito esse exercício, né? Entendeu? Mas é uma viagem, né? Ou seja, talvez precisasse fazer mais esse tipo de exercício para se descolar da matéria, né, do corpo. É muito bom, gente. Isso aí realmente, o que o Célio disse é importante. Assim como tudo que a gente faz, né? Se a gente, eu digo que aqui eu trabalho como se fosse um personal trainer da mente, né? Quando a gente vai começar uma academia, você contrata um personal, esse personal vai te ensinar os exercícios. Esse personal vai te ajudar a fazer aqueles exercícios. No entanto, se você aprende o exercício, você faz ele uma vez, você vai estar transformado? Não vai. Se você, no segundo dia, você vai lá e malha o bíceps de novo, você vai olhar o bíceps, mudou? Não. No terceiro dia, mudou? Não. No quarto, mudou? Não. Você falou, então não funciona. Não funciona. Só que a sua expectativa temporal para você começar a ter os efeitos disso, às vezes ela é maior do que a sua ansiedade, a sua vontade de fazer aquilo no outro dia. Então, quando a gente começa a fazer essas viagens, a controlar a nossa mente, é da mesma forma que acontece na academia. Hoje, para muitos de vocês, foi a primeira experiência com isso, né? Então, à medida que a gente vai aprofundando nessa experiência, você vai criando dentro do seu cérebro novos caminhos neurais. Então, a neuroplasticidade, ela já hoje, né, a ciência já nos comprova que nós temos dentro das nossas mentes, a gente cria novos caminhos neurais, que são as sinapses. Então, por exemplo, pega um jogador de golfe, o Tiger Woods. Na hora que ele pega aquele taco, ele bate lá e a bolinha vai cair perto do... Às vezes faz o buraco na primeira. O que acontece? Ele conecta os caminhos neurais. E a gente, muitas vezes, não tem esses caminhos neurais dentro de nós. Então, quando a gente começa a fazer esse trabalho, a gente vai reforçando. Vamos abrir para outras pessoas aqui. André, pode falar. André M. Bem-vindo, André. Tudo bem, gente? Bom dia. Bom dia. Bom, eu já pratico meditação, não com a frequência assim, que eu me propus a fazer, mas assim, eu gosto bastante. Mas, assim, em especial, né? Agora, eu acho que a questão da provocação que a gente se faz, né, quando medita, de ter consciência, de ter expansão de entendimento, acho que isso é fantástico. Em alguma das meditações guiadas que eu fiz, tem uma menção uma vez que fizeram, que é assim, imagina que a sua mente pode ser um cômodo, né? Se ela for um cômodo pequeno, se você coloca uma geladeira, ela vira uma cozinha. Então, tipo, aquele sentimento que você tá sentindo, vira você, né? Então, entra raiva, você vira uma pessoa raivosa. Se você expande aquele cômodo, né? Acho que tudo que entra ali vira, na verdade, algo que é transitório, passageiro. Você imagina que tem uma expansão, um imóvel enorme, 5 mil metros quadrados, entra uma geladeira, é uma geladeira dentro de um espaço grande. Então, sempre quando eu faço, eu lembro muito disso, sabe? O poder de expansão. Mas, assim, em especial, vou falar assim, em especial que eu senti agora, que eu acho que é poderoso. Quando, em algum momento ali, quando falou para visualizar algo que você se conecta, familiares, filhos, acho que para cada um é diferente, né? Para mim, eu imaginei minha esposa e meus filhos. Tem um filho chamado Luca, outro Theo. Meu filho é Theo e Luca também. Tem gêmeo que chama Theo e Luca. Que idade tem seus filhos? Um tem 5,5, o outro tem 2,5. Que bacana. Meus são gêmeos, tem 12, Theo e Luca. Tá naquela foto por ali, ó. Bacana. Parabéns. Você também. Mas assim, eu percebi, naquele momento, eu estava num estado de consciência, mas quando eu imaginei aquilo, chegou a provocar lágrimas. Assim, foi um negócio tão poderoso. Aí eu comecei a perceber quanto que é poderoso você transformar o que você está sentindo, sabe? E a gente consegue fazer isso, né? Só que a gente esquece disso, né? Sei lá, na reunião aqui que eu estou fazendo, você está
turbilhão de coisas acontecendo, projeto você não consegue entregar, seja o que for, né? E você sente aquilo e você se prende naquilo. Então, acho que assim, eu tive outras questões, mas acho que em especial isso eu queria compartilhar aqui. Eu acho que foi bem bacana. Obrigado, André. Obrigado pelo momento. Obrigado, viu? Gente, é muito poderoso isso. Quando o André falou, a gente é aquilo que a gente quer, né, externar ali para o mundo. Quando a gente começa a ter esse controle no nosso dia a dia, esses sentimentos, essas emoções que muitas vezes atrapalham o nosso dia, você consegue simplesmente, vai iniciar uma reunião, alguns minutos antes, eu vou amanhã passar várias técnicas para vocês, práticas, para vocês colocarem em prática no dia a dia. Amanhã a gente vai ver algumas técnicas para você colocar no trabalho. Uma delas já vou passar para vocês hoje, né? Vocês vão, sempre que for iniciar uma reunião antes, vocês vão, se vocês estiverem sozinhos na sala de vocês, vocês fecham os olhos por alguns segundos, faça essa posição de poder, que é o braço aqui. O que essa posição dá? Foi feito um estudo de Harvard, tem até um TED Talk, se vocês procurarem aí, Amy Cuddy. Ela fez esse estudo olhando o quê? Que os animais, quando eles se expandem, né, uma vitória, ele se expande, ele cresce, ocupa mais espaço. Os animais, todos eles, cobra, macaco, o ser humano, todos. E ela falou, será que quando ele está feliz, assim, ele expande? Será que se ele expande, ele gera os mesmos hormônios? E fez toda essa pesquisa com saliva, com as posições e viu que gera. Então, se vocês, antes de começar uma reunião, se estiverem num lugar que não dá para ficar, vai no toalete um pouco, fica lá 2 minutos com a mão assim, ó, na cintura, ó. Olhos fechados, mentalizando, visualizando. Vocês vão ver que vocês vão chegar muito mais confiantes. E não é que vocês vão se sentir mais confiantes, vocês estarão mais confiantes. Vocês terão gerado os hormônios de testosterona, oxitocina, adrenalina, noradrenalina, todos os principais hormônios responsáveis por esse foco. Então esse é um exercício. Linda, bom dia, Linda. Bom dia, gente. Então, como o André falou, né, eu também já faço meditação há bastante tempo e diferentes técnicas, né, e vários retiros, enfim. Mas comparando o que ele falou, no budismo eles também têm um conto que eles dizem que a nossa mente é como uma vasilha de água. Se a minha vasilha de água é uma bacia pequena e alguém vem e põe uma tigela de sal, a água fica bem salgada. Mas se eu expando a minha mente através da meditação, do tamanho do oceano, e alguém vem e põe uma tigela de sal, não muda muita coisa. Então isso mostra como durante a vida, durante o dia, eu vou me identificar com as coisas que acontecem. Então essa meditação, ela traz, e ela trouxe isso hoje para mim, né? Essa expansão da mente, da consciência, e eu não me identifico mais com a tigela de sal, com os obstáculos da vida cotidiana, porque eu sei que eu sou a energia, e a energia é tudo que é. Então eu volto a ser esse oceano de energia e eu não me identifico mais com o desafio do dia a dia. Então foi muito bom fazer essa guiada hoje, para me lembrar durante o dia desses passos que depois a gente pode ir aprendendo e fazendo isso em 2 minutos, em 3 minutos, e essa exposição de poder. Então eu achei bem auspicioso começar a semana com essa técnica. Profunda gratidão. Que bom, obrigado você, Linda. Dentro do estoicismo tem muita... Eu trago na calma da mente, né? Tem muita coisa do budismo também, do hinduísmo, todas essas filosofias milenares, gente, a hora que a gente começa a mergulhar nelas, entender, tem muitas coisas belas, né? Porque eles tinham muito conhecimento e que a gente hoje fica muitas vezes querendo focar na tecnologia ocidental atual e a gente perde esses conhecimentos que levaram milhares de anos para ser adquiridos. E o controle da nossa mente é um dos que o budismo, o hinduísmo, o estoicismo, que não é religião, né, filosofia, nos ensinam a fazer isso de forma muito, muito legal, muito boa. Maria Conceição, vi que você... Obrigado, Linda. Vi que você levantou a mão, tá por aí? Bom, vamos continuar, então. Deixa eu compartilhar. Oi, Você me ouve? Eu tô te ouvindo. Não tô te vendo aqui, mas tô te ouvindo. Tudo bem? Tudo bem. Quando você falou que a gente fazia exercício, eu escolhi um lugar, que fica num lugar que tivesse sol, tivesse grama. E uma coisa muito, assim, que me marcou, além, claro, dessa questão de expandir, como a Linda falou aí, de expandir a consciência de você, dá muito, colocar cada coisa no seu lugar mesmo.
Mas uma coisa particular que aconteceu dessa vez só, assim, das outras vezes que eu tinha feito esse exercício, você não tinha acontecido. Que é, sabe quando a gente está levantando, que a gente está deixando a observação que a gente está saindo, viajar? Eu não senti medo da altura. Isso não tinha acontecido antes. Você tinha medo da altura antes? Eu tenho certo desconforto com a altura. Mas não senti quanto paz tremenda, assim, sabe? Não sei se foi o lugar, se foi o sol, o que era. Ou se já foi algum progresso mesmo. Que bom. Dessa proposta que você trouxe. Muito gostoso, muito confortável. Que bom, parabéns, fico muito feliz. A Coronel Conceição. Eu que agradeço. Obrigado. A Coronel Conceição, nós temos feito um trabalho junto com a Polícia Militar, junto com as Forças Especiais, de trazer esse treinamento, calma, e tem sido muito bacana. Ela tem nos ajudado a levar isso para dentro das forças, né? Se quiser compartilhar aí um pouco da experiência que tem sido, fica à vontade, Conceição. Bom dia, pessoal. Graças à generosidade aí do Léo, a gente consegue, de uma maneira pessoal, passar para as pessoas, né, que trabalham. E o Léo conseguiu alcançar o grupo, né, um grupo, como ele falou, das Forças Especiais. É uma turma que trabalha, que precisa muito, um estado de presença particular e intenso. E também nos contatos pessoais, para pessoas que, como todos, né, estão precisando acalmar a sua mente, fazer um estado de presença, se desvencilhar um pouco das condições profissionais, das pressões profissionais. Então, está sendo ótimo. Já tem retornos bem positivos. Obrigada, Léo. Que bom, obrigado, Conceição. A gente iniciou esse trabalho com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, com as Forças Especiais, o GAT, o COI, que a polícia permeia toda a sociedade, né? Então a gente trazer mais calma, mais foco, resiliência, isso é algo que a gente consegue, aos poucos, nós vamos transformando uma sociedade a ser mais calma, né? Mais tranquila, mais serenidade. Então é algo que tem me dado muito prazer, muita satisfação poder compartilhar esse trabalho, esse conhecimento com a polícia. Aqui, então nós vamos voltar para alguns pontos aqui que a gente já vai encerrar daqui a pouquinho. O que é fundamental a gente entender, né? Entre o estímulo e a resposta existe um espaço, existe um momento. Nesse espaço está o nosso poder de escolha, a nossa resposta. Nesse espaço está a oportunidade da sabedoria. O que vocês vão fazer hoje ao longo do dia? Hoje ao longo do dia, até a nossa encontro amanhã, eu vou mandar um videozinho curto com algumas pesquisas, alguns exercícios legais. Vou mandar no grupo de WhatsApp. Quem não tiver no grupo de WhatsApp, entra. Até se o Fernando puder passar o grupo aí. Foi o último grupo que eu te inseri, Fernando. Então a gente vai passar alguns materiais. Mas se coloquem isso ao longo de todo o dia, até o dia de amanhã. Tudo que acontecer na vida de vocês, antes de responder, antes de fazer qualquer coisa, vocês vão acalmar, vocês vão ficar em silêncio. O que vocês têm que perceber? Que na vida, nas nossas vidas, as coisas não exigem uma resposta imediata nossa para nada. A gente tem a mania de achar que, aconteceu uma coisa, tem que reagir, como se fosse uma partida de tênis, né? A bola veio e você rebate. Não. Faz algo diferente hoje, segura essa bola. Na hora que vier uma bola de tênis, né, a menos que você esteja realmente jogando tênis, mas no exemplo, segura a bola. Então, seus filhos, cônjuges, chefe, subordinados, equipe, cliente, fornecedor, qualquer coisa que acontecer, que vier, que for um estímulo para você dar alguma resposta, perceba aquele momento. Então, ao invés de você responder, pare e respire. Respire por 3 vezes. Se puder, feche os olhos. Se tiver com a pessoa, ele não ficar meio sem educação, fechar os olhos, apenas fique em silêncio. Respire 3 vezes e aguarde. E lembre-se que você não precisa reagir e responder nada instantaneamente 99,99% das vezes. Apenas perceba esse instante.
Amanhã nós vamos falar sobre a experiência, vocês vão compartilhar essa experiência conosco amanhã. E vocês vão ver que muitas das melhores, a não resposta, muitas vezes é a melhor resposta para a maioria das perguntas, para a maioria das ações. O silêncio é, muitas vezes, a melhor reação. O silêncio vai trazer com que muitas dessas coisas se dissipem. Então vocês vão perceber que vocês vão estar desarmando várias situações desnecessárias. Comecem a focar hoje na sua respiração. Vocês vão perceber que qualquer momento que deu aquela ansiedade, aquela coisa, inspirem e solte. O que é o oxigênio para nós, gente? A gente consegue passar mais de mês sem comida. A gente consegue passar quase uma semana e pouco, tem estudos aí, sem água. Só que a gente consegue passar poucos minutos sem oxigênio. O oxigênio é aquilo que entra e alimenta nossas células. É o alimento primordial de energia das células. Então, o que acontece? Você está num carro, você quer acelerar o carro, o veículo, o que você faz? Você pisa no acelerador. A hora que você pisa no acelerador, ele joga combustível e joga oxigênio ali para o veículo acelerar. Se você quer acelerar sua mente, quer controlar ela, quer trazer mais foco, não adianta você ficar com uma respiraçãozinha. Inspira de verdade, ó. Vocês vão perceber, gente, que só de inspirar e expirar algumas vezes com intencionalidade, sentindo aquele oxigênio, vocês já vão se sentir melhor. Então utilizem isso. Inspirem e expirem hoje de forma consciente. A gente fez aqui essa meditação, que é a visão de Platão. Essa visão de Platão, ela nos dá essa grandiosidade do mundo, do tempo, né, das percepções. A gente começa a perceber o tanto que somos pequenos, o tanto que somos impermanentes. Eu vou terminar aqui com vocês, dentro de alguns dos conceitos estoicos, para vocês refletirem. Hoje nós vamos passar por esse aqui, o mindset positivo, e eu vou contar uma história. Essa história, um homem estava na sua fazenda ali e apareceu um cavalo selvagem. Esse cavalo selvagem entrou dentro do curral dele e o vizinho olhou e falou, nossa, que cavalo mais lindo. Ele falou, pois é, um cavalo selvagem que apareceu aqui. Falei, nossa, que sorte a sua, hein? Ele falou, será? Talvez. Deu alguns dias, esse cavalo fugiu. Foi embora e levou com ele toda a tropa dos cavalos que ele tinha, seguiram ele. Ele ficou sem nenhum cavalo, o vizinho chegou e falou, nossa, que azar, cadê seus cavalos, fugiram junto? Ele falou, pois é. Ele falou, que azar, hein? Ele falou, será? Talvez. Daí um tempo voltaram essa tropa de cavalo com outros cavalos selvagens, entraram lá de novo, aquele tanto de cavalo bonito lá, o vizinho chegou, nossa, que sorte, eles vieram com todos esses aí? Ele falou, vieram. Ele falou, muita sorte. Ele falou, será? Talvez. Aí o filho dele foi lá tentar amansar um desses cavalos, montou nele, caiu e quebrou a perna. O vizinho mais uma vez, nossa, que azar, hein? Ele falou, será? Talvez. Teve uma guerra na região, todos os jovens ali foram levados para a guerra, o filho dele estava com a perna quebrada, não pôde ir à guerra. Os demais jovens acabaram não voltando e morreram na guerra. Então o filho dele acabou se salvando por conta disso. Então, bom ou ruim? A gente não sabe. A gente não tem essa capacidade para saber se qualquer coisa na nossa vida ela é boa ou ruim. E dentro do estoicismo a gente começa a entender que as coisas simplesmente são. Nada é bom ou ruim, as coisas são. O que torna qualquer coisa boa ou ruim é apenas o nosso pensamento sobre aquela coisa. As coisas são. A morte é boa ou ruim? A morte é a morte. A morte ela não tem nada de bom nem de ruim. Ela é natural. A morte ela é parte da vida. A vida a gente vem, a morte a gente volta, para qualquer que seja o lugar. A saúde, a doença, ela é boa ou é ruim? A saúde só é. A hora que você tem a saúde ruim, é um desafio que você vai ter. Você vai ter que aprender com aquilo, você vai ter que superar aquilo, e aquilo talvez te dê gratidão, você está bem, né? Todos nós que estamos bem temos que ter essa gratidão por estarmos bem, porque, gente, você ter 37 trilhões de células funcionando em perfeita harmonia, isso não é uma coisa trivial. Todos nós que temos que ser gratos a isso, enquanto temos, porque isso é passageiro. Então, na vida, nada é bom ou ruim, as coisas são.
E quando a gente começa a olhar para todas as situações da nossa vida como desafio, né, como uma oportunidade para a gente crescer, para a gente evoluir, a gente começa a ver todas as situações da vida como essas oportunidades. Então, tem um discurso do Steve Jobs muito bonito, que está em um dos podcasts, um dos 600 e pouco, acho que é o 52, 53, 54, que eu li uma carta do Steve Jobs de Stanford, que ele deu para os formandos, onde ele conta 3 histórias, ele fala sobre conectar os pontos. Então ele conta que quando ele foi demitido da Apple, foi um dos momentos mais difíceis da vida dele. Uma humilhação pública, ele demitido da empresa que ele fundou, e que acabou que depois aquilo se tornou a coisa mais fantástica, a maior bênção que ele poderia ter na vida dele. Porque aquela pressão, aquilo desapareceu, deu lugar a uma leveza que se tornou um dos momentos mais criativos da vida dele. Nesse momento ele criou a Pixar, ele criou a Nexo, que depois foi comprada pela Apple, que depois ele voltou para a Apple e veio esse segundo ato da Apple, com os iPhones, com tudo, e que se ele não tivesse sido demitido, nada disso teria acontecido. Ele conta uma segunda história de quando ele pegou o câncer pela primeira vez. E ele diz o seguinte, fala, gente, quando a gente olha para frente, é muito difícil conectar os pontos da nossa vida, mas quando a gente olha para trás, esses pontos ficam muito claros. Tudo que a gente viveu, tudo que a gente teve que aprender para estarmos onde estamos hoje, foi fundamental para nos formarem. Então vocês façam hoje também esse exercício, comecem a anotar e olhar para trás na vida de vocês, quais foram os momentos mais decisivos da vida de vocês, os maiores desafios, e comecem a fazer essa relação. Se você não tivesse perdido um relacionamento X, você não teria conhecido o outro, se você não tivesse saído de um emprego, saído de um negócio, você não estaria onde você está hoje. E qualquer que seja a sua situação hoje, talvez um momento difícil que você esteja vivendo, você vai perceber que ele também vai te levar para outros momentos. Tudo na vida é impermanente, tudo na vida é passageiro. Então, gente, vivam essa segunda-feira, vivam esse dia com tranquilidade, com paz, com gratidão. E saibam que isto também vai passar. Amanhã nós vamos estar aqui mesmo horário, 5h30, para a gente entrar em mais alguns conceitos sobre liderança, fazer mais umas dinâmicas. Eu vou mandar algum material para vocês no grupo aí, para vocês terem mais exercícios ao longo do dia. Fiquem com Deus, muita abundância, paz e intencionalidade no dia de vocês e até amanhã. Esse encontro aqui, pessoal, isso aqui é inimaginável o que a gente fez, né? A gente pode pensar aqui, olhar, unir esse povo aqui, tantas pessoas que a gente admira, pessoas foda. Eu quero resumir tudo isso aqui no que o Pedro acabou de falar, é inimaginável. Essa conexão é uma grande revolução. Eu sou muito crítico, né? Falei, vai ser um negócio de esoterismo, eu já acho tudo uma babaquice. Primeira vez que eu vi o Léo, que ele fechou com a mãozinha assim, falei, fudeu, cara. Vai ser esoterismo. Mas eu fiquei pensando, cara, isso aqui não é esoterismo, isso aqui é um negócio racional, que faz um baita de um sentido animal. No final, tudo tá dentro da nossa cabeça. Faço provocações aqui, como você falou, Léo, cada um focar no seu, entendeu? Então você focando no emocional das pessoas, o movimento, cada um com o seu sonho, com a sua história, mas todo mundo aqui se ajudando. Isso tem um poder, assim, emocionante mesmo, porque esse grupo aqui é muito poderoso, pode realmente transformar muita coisa. Show, viu, Léo? Sempre te falo aí, né? Depois te dou um feedback, mudança de vida, viu? Muito legal. Vós sois Deus. Porra, e você deu uma definição hoje, Léo, que matou, né? Conheça você e conhecerá Deus. Identidade com tudo que você propõe. Então, para mim, é um bálsamo. Muito obrigada. E isso pode mudar o Brasil, pode mudar o mundo. Deixar meu muito obrigado, Léo. Sensacional o que você está fazendo. Eu estava sentindo um pouco sem propósito. Então, esse chamado aqui hoje já me deu uma despertada. Assim. Então, já valeu muito, porque... Parabéns por você ter conseguido juntar tanta gente, 5 horas da manhã, todo mundo conectado aqui. O Léo está sendo fantástico. Quando eu vi as coisas que ele estava fazendo, ele botou coisas que estão no âmbito espiritual, né? Botou uma coisa racional e fez com que a gente sinta isso no corpo, na meditação. Então ele conseguiu fazer esse caminho, né?
de como é que a gente flui nessas três partes que somos. As 2 horas passam muito rápido, então quando passa rápido é porque é bom. Ando meio emocionado, né? Eu sempre fui muito frio na minha vida. Eu sempre fui um cara frio. Eu passei por tanto problema na vida, quem sabe, assim. E aí hoje eu tava aqui, me deu um negócio de uma emoção, cara. Eu fiquei pensando, se eu tivesse sabido dessas porras há 25 anos atrás, como teria sido melhor a minha vida, cara? Entendeu? Então, assim, fechando agora com chave de ouro, meus resultados foram incríveis. Eu me considero hoje uma outra pessoa. Comigo aconteceu exatamente o que o Léo falou. Eu consegui juntar todo o conhecimento que eu tinha de uma maneira prática. Que está sendo realmente transformador na minha vida. E é impressionante como que o Léo ele consegue organizar esse conhecimento que é tão disperso e trazer aqui pra gente. Então, eu queria te agradecer mesmo. Você, Léo, você conseguiu encontrar isso. Você falou que é uma mistureba de várias filosofias e várias coisas. Acho que você encontrou um propósito que é raríssimo. Eu emagreci 2,5 kg e eu tenho certeza que depois de passar por essa experiência da resiliência, de tolerar o desconforto, eu vou conseguir emagrecer mais. É um método surreal e que o Léo me falou assim, 7 dias eu vou transformar a sua vida, mas realmente transforma a vida. Porque o que me fez fazer esse curso, entrar, é porque a minha vida inteira, desde que eu tenho memória, sei lá, pelo menos desde os meus 11 anos de idade, eu sempre tive uma tristeza, assim, nada, nunca supriu essa tristeza. E com esse estudo eu consegui sair disso, finalmente. Olha, que bacana. Está sendo transformador na minha vida, transformador. Que bacana. Passei por momentos. E você chegou a fazer terapia muito... antes? Você teve experiência com terapia, outras formas antes? Olha, eu fiz terapia, eu sou terapeuta, eu sou coach, EFT, TFT, tudo que você possa imaginar, especialista em crença, tudo. Eu olhava e dizia assim, gente, já não tem mais o que tirar, que esse negócio não acaba de jeito nenhum, como é que é isso? Era uma tal de uma solidão, um vazio, era um abismo existencial, porque... mas nem a meditação conseguia resolver. Conhecimento realmente liberta, né? Eu sou da área do autodesenvolvimento. E foi muito bom para mim, tem sido muito bom e vou continuar. Então essa ferramenta tem me ajudado bastante. Então muito obrigado, eu recomendo a todos esse curso, já estou compartilhando com a minha família, com meus amigos. E a imersão mexeu tanto comigo, né? Assim, nos meus 42 anos não tinha nenhuma tatuagem e me despertou o desejo de querer registrar, né, na pele. O transformador vale a pena, é um investimento pessoal e profissional. Eu senti uma pontinha de ciúme da minha psicóloga, coisa que é objetivo alcançado, né? Mais uma pessoa que conseguiu superar uma luta que estava sendo travada há anos, né?